Você já teve uma experiência que virou suas noites de sono de cabeça para baixo? Deixe-me contar o que aconteceu com minha família naquela noite aterrorizante. Certa noite, depois de um dia exaustivo, meus pais e eu nos acomodamos no sofá para assistir a um filme de terror. Sempre fomos fascinados por histórias assustadoras, mas naquela noite algo estava diferente. Era como se uma energia estranha pairasse na casa e meu estômago se revirava. Enquanto assistíamos, ouvi uma série de ruídos vindos do andar de cima. Era uma casa antiga, cheia de barulhinhos e rangidos, mas aquelas batidas não eram normais. Era como se alguém estivesse se arrastando pelo corredor. Tentei ignorar e me concentrei no filme, mas a tensão na sala era palpável. Meu pai, que sempre foi o corajoso da família, olhou para mim e depois para minha mãe. Seus olhos estavam fixos na escada. Ele se levantou, decidido a investigar. "Fiquem aqui", disse ele, sua voz firme, mas havia um leve tremor nela. Minha mãe, visivelmente preocupada, segurou minha mão e sussurrou: "Você acha que devemos ir juntos?" Mas antes que eu pudesse responder, meu pai já estava subindo as escadas. O silêncio na sala ficou ensurdecedor. O filme continuava a tocar, mas mal conseguia ouvir os diálogos. Minhas mãos suavam. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ouvi meu pai chamar minha mãe lá de cima. "Vem aqui!" O tom de sua voz enviou um frio pela minha espinha. Ele nunca chamaria desse jeito se não fosse sério. Minha mãe imediatamente se levantou e eu a segui, com medo de ficar sozinha. Subimos as escadas devagar e o coração batia acelerado no meu peito. Quando chegamos ao corredor, o que encontramos me deixou paralisada. A luz do banheiro estava acesa e a porta estava entreaberta. Meu pai estava parado na frente, a expressão de seu rosto era de puro terror. Eu vi alguém", ele murmurou, a voz mal saindo. "Uma figura. Estava lá dentro." A cada palavra que ele falava, meu coração acelerava ainda mais. Minha mãe olhou para mim, e o medo em seus olhos era inegável. Com um impulso, meu pai empurrou a porta do banheiro. E quando olhamos para dentro, não havia ninguém. Mas a janela estava aberta e uma brisa fria entrava, fazendo a luz oscilar. Então algo chamou minha atenção. Uma pequena marionete, um brinquedo antigo que sempre esteve guardado na prateleira da sala, estava agora caída no chão ao lado da pia. "Ela estava na sala!" exclamei, olhando de volta para eles. Meu pai franziu a testa e, nesse momento, como se o próprio ar da casa tivesse mudado, a luz começou a piscar. A sensação de que alguém estava ali, observando, era inegável. Antes que pudéssemos reagir, a porta do banheiro se fechou com estrondo e todos nós pulamos. Meu pai empurrou a porta novamente, mas estava trancada do outro lado. O pânico começou a se instalar. Começamos a chamar um ao outro, mas a única coisa que conseguimos ouvir foram nossos próprios ecos. Com um esforço, finalmente conseguimos arrombar a porta, mas ao entrarmos, tudo estava normal, exceto pela marionete que tinha desaparecido. Desesperados, descemos as escadas, trancamos todas as portas e decidimos que a noite estava longe de acabar. Atracados no sofá, cercados por travesseiros e cobertas, tentamos conversar sobre o que havia acontecido, mas aquele mistério único se transformou em um silêncio pesado. Não dormimos naquela noite, e cada barulho que se ouvia fazia nosso coração disparar. O que quer que tenhamos sentido havia mudado a atmosfera de nossa casa, e a marionete desapareceu, mas a inquietação permaneceu. Nada foi igual depois daquela noite. O encanto das histórias de terror se transformou em um aviso sombrio, e a antiga casa na qual crescemos nunca mais foi a mesma. Meu pai se tornara cauteloso, e minha mãe passava a maior parte do tempo olhando por cima do ombro, como se pudesse sentir que algo estava sempre nos observando.
Aquele foi o início de um terror que ainda persiste em nossos corações. Se você tem uma história como essa, ou se já passou por algo semelhante, compartilhe nos comentários. Nunca sabemos o que pode estar à espreita na escuridão.